Bom dia a todos. Vamos dar início aí a essa sessão de defesa, né? Sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso do estudante de SAND aqui no SAND. Inicialmente, queria agradecer a Renatão pela parceria, já que Renatão é coorientador do trabalho, tá certo? Aproveito também para agradecer ao professor Kleber, ao professor Fernando, por ter aceito participar da banca, né? Hoje de SAND, e lembrando que a sessão é dividida em 3 etapas, né? A apresentação, a arguição e a deliberação, tá? Então, agradeço mais uma vez também a presença de todos, né, que estão aqui presentes, e vamos nessa. SAND, no máximo 30 minutos aí, viu? Professor. Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Vou projetar aqui a minha Abre a tela. sua câmera, se puder, viu? Minha câmera está aberta. Beleza. Está aparecendo, por favor, vocês me dão uma sinalização. Ok, show de bola. Ok, então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Sandy Aquino, né? A maioria acho que já me conhece. Esse é a apresentação do meu trabalho final de graduação, intitulado Desenvolvimento de um Sistema de Planejamento Integrado, CIPLA, software livre para aplicação na área de sistemas elétricos de potência. Tá? Tive como orientador o professor doutor Daniel Barbosa e como co-orientador o professor doutor Renato Araújo. Inicialmente, aí eu trago a contextualização desse trabalho. Ele nasce, né, de uma provocação do professor Renato, da gente construir uma plataforma de desenvolvimento colaborativo, né, onde estudantes de iniciação científica, graduação, pós-graduação, pudessem interagir num processo de desenvolvimento de trabalhos futuros na área de sistemas elétricos de potência, tá? Então, o nosso objetivo principal foi justamente desenvolver um software, né, que fosse capaz de converter as informações extraídas da BDGD, né, para um formato que fosse executável no software já conhecido OpenDSS, né, e dessa forma a gente pudesse realizar, né, estudos pertinentes na área de sistemas elétricos de potência, né, visto que as simulações para sistemas elétricos de potência é extremamente importante para nos ajudar a compreender os fenômenos associados ao CEP, tá? E o que é essa BDGD, né? É uma base de dados geográfica das distribuidoras, né? Nada mais é do que um banco de dados onde as concessionárias elas são obrigadas anualmente a disponibilizar à Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica, né, a ANEEL, todos os seus ativos de forma georreferenciadas. E dentro do projeto do software que nós desenvolvemos, é a partir desses dados que a gente vai conseguir modelar os sistemas de distribuição que a gente vai realizar os estudos, né? Possibilitar que o usuário realize os estudos. Então, o nosso software interage com essa base de dados e, a partir das informações nela contidas, a gente modela os sistemas de distribuição para cálculo de fluxo de potência e interação em outros cenários operativos. Quais foram as premissas utilizadas na construção e desenvolvimento desse software? Primeiro, que ele precisaria ser um software baseado na filosofia de software livre, tá? E que fosse de código aberto, visto que uma das lacunas encontradas para a solução do problema de desenvolvimento é que a maioria dos softwares aplicados a sistemas elétricos de potência são softwares ditos softwares comerciais, né? Que tem, na maioria das vezes, um alto custo de aquisição, tá? Inviabilizando a sua utilização, sobretudo para fins acadêmicos. A arquitetura, ela precisava ser padrão e modular, né? Visto que o objetivo também é de ser uma plataforma de desenvolvimento onde novos módulos pudessem ser implementados ao longo dos anos, né, desenvolvendo assim mais usabilidade do software, dando mais longevidade, e que fosse de fácil modificação e manutenção, como muitas pessoas, né, futuramente podem se envolver e trazer contribuições. Essa fácil modificação e manutenção vai garantir menos obsolescência ao software. Por isso a gente decidiu utilizar ferramentas, né, computacionais que fossem gratuitas e que garantisse confiabilidade na velocidade do processamento e na precisão dos resultados. Dessa forma, né, a gente escolheu duas ferramentas, a já citada, né, OpenDSS, que é um software que nasce já no contexto da geração distribuída lá nos Estados Unidos, e hoje ele é gerenciado por uma empresa Apply, tá? É um software de cálculo de fluxo de potência e vai funcionar dentro do software CIPLA como o solver, né? O motor de cálculo rodando ali em back-end. É, de fato, o OpenDSS que vai realizar os cálculos de fluxo de potência por trás. Ele é gratuito, tá? De código aberto e permite que outros softwares interajam com ele, né?
Ele, inclusive, é um software recomendado pela ANEEL, como software oficial para cálculos de perdas elétricas, né, para as concessionárias utilizarem ele. E a outra ferramenta escolhida é a linguagem de programação Python, né, que todo o software Cipla foi desenvolvido em Python, por ela ser uma linguagem de alto nível, né, de fácil entendimento, que tem uma comunidade bastante ativa a nível mundial, e, sobretudo, porque permite um build específico, né, um framework de construção de interface, baseado no framework Qt, que é original de C, que é o PyQt. A gente utilizou no processo de construção do software Cipla o PyQt5. E qual foi a metodologia empregada durante o desenvolvimento do trabalho, né? A gente acredita que produzir ciência é buscar resolver problemas, né? E para que resolvêssemos o problema identificado, a gente seguiu alguns caminhos, né? O problema que a gente viu foi o quê? Existe uma predominância de softwares na aplicação do CEP, que são softwares com alto custo de aquisição, né? Os ditos softwares comerciais. Para resolver esse problema, a gente buscou fundamentarmos teoricamente, né, através de uma fundamentação teórica, uma revisão bibliográfica sobre o tema de desenvolvimento de software, para poder solucionar esse problema de alto custo de aquisição, né, construindo uma solução, um software baseado na filosofia de software livre, onde o usuário ele tem a capacidade de utilizar, redistribuir, modificar, né, o software desenvolvido e tentando contribuir com a comunidade acadêmica dentro dessa lacuna. Então, como aplicação, nós construímos a utilização desse software para ambiente acadêmico inicialmente, mas que também dialoga muito com o mercado, né? Pode ser desenvolvido para utilização de mercado. Como resultado, a gente buscou entregar um resultado de um software no formato desktop, tá? Que pode ser transformado em um executável e, por exemplo, ser instalados no laboratório das disciplinas, né? Para auxiliar os estudantes aí a maturação dos entendimentos sobre sistemas elétricos de potência, aplicado aí, nesse caso, ao sistema de distribuição. E entregamos também como resultado um estudo de caso simples para demonstrar um potencial de usabilidade. Toda a nossa escrita do trabalho final de graduação, ela foi baseada na capacidade de reprodução, ou seja, a gente escreveu o texto supondo, né, que todo o leitor que pudesse ler, pudesse seguir os mesmos caminhos percorridos durante esse trabalho para o desenvolvimento do software, tanto para repetir o processo, quanto como utilizar como referência para a construção de outros softwares de mesma natureza. Então, após a metodologia, a gente dividiu em duas etapas. A primeira etapa foi a etapa da fundamentação teórica, tá? Que foi justamente a gente se munir de informações sobre 4 conceitos principais, que é o conceito da filosofia de software livre, tá? De engenharia de software, de desenvolvimento ágil e de programação orientada a objeto. De engenharia de software, para a gente entender quais são os caminhos necessários para a construção de um software. Então, a gente entende quais são as metodologias de desenvolvimento empregadas, a gente entendeu que existem as metodologias tradicionais, né, que já vêm sido repetida há muito tempo, mas que, por vezes, termina por engessar o processo de construção, porque precisaria respeitar alguns passos muito fixos e rígidos, tá? E, por outro lado, o desenvolvimento ágil, que vai trazer framework de desenvolvimento que dá mais velocidade ao processo de construção. Existem algumas premissas específicas que facilitam o processo de construção, tá? No final das contas, no desenvolvimento do software Cipla, a gente construiu, né, e utilizou o modelo dito pela literatura como modelo híbrido, né? Bebendo da fonte da engenharia de software e dos modelos ditos tradicionais e mesclando com metodologias ágeis, né, como, por exemplo, a Scrum, que foi extremamente importante no sentido de diálogo, né, com os nossos ditos clientes internos, que eram aqueles que especificavam para a gente os requisitos do software. O software ele foi todo desenvolvido a partir da metodologia de programação orientada a objeto, né, esse paradigma de programação, onde enxerga todos os sistemas, né, desenvolvidos como funcionamento da vida real. Então, tudo para a PO é um objeto. Isso facilitou a nossa construção de um software que fosse bastante modular e de fácil manutenção. Concomitantemente à fundamentação teórica, né, onde a gente escolheu 4 principais referências para basear toda a nossa teoria, e essas referências dialogando com outros autores através de uma visão bibliográfica, onde nós buscamos chegar ao estado da arte para entender como outros autores estavam trabalhando no desenvolvimento de software, para compreendermos as melhores práticas, os resultados, as possibilidades. Fizemos isso a autores a nível mundial, né, internacional, entendendo como esse assunto tem sido elaborado internacionalmente, a utilização de software livre, inclusive dentro da universidade, trazendo bons resultados
e driblando, né, a barreira aí dos altos custos de aquisição. Então, existem experiências muito importantes a nível mundial, onde o software livre está adentrando a universidade, tanto para permitir maior usabilidade por parte dos estudantes na maturação do conhecimento, quanto para não necessidade, né, dos estudantes de buscar caminhos alternativos, digamos assim, né, para a utilidade daqueles softwares ditos comerciais. Nesse processo de fundamentação teórica e revisão bibliográfica, a gente adquiriu o conhecimento necessário para o processo de desenvolvimento, tá? Então, a gente conheceu algumas ferramentas que nos auxiliaram na construção da modelagem em si do software, né? Então, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de atividade, que são todas ferramentas do UML que servem para nortear o nosso processo de desenvolvimento e modelar em si o software antes do processo de codificação. Através do contato e da comunicação com os agentes usuários finais do software, né, aí na figura do orientador e do co-orientador, nesse momento, a gente entendeu as especificações de requisitos que seriam necessários para o software Cipla, né, o que é que, de fato, esse software precisava entregar como resultado, e através dessas especificações de requisitos e a modelagem utilizando essas ferramentas, a gente começou o processo de codificação, né. Então, a gente fez a modelagem utilizando as ferramentas de desenvolvimento através da codificação, utilizando o paradigma orientado a objetos e a linguagem de programação Python, né? Como resultado, a gente foi e entregou, desenvolveu uma aplicação no formato de desktop, tá? Sendo possível a aplicação por meio do framework, né, PyQt5, a gente consegue, inclusive, tornar esse desenvolvimento um instalador, um executável, e, por exemplo, possibilitando que essa ferramenta possa ser, a posteriori, instalada em laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica da Computação para auxiliar aí professores no processo de maturação de alguns conhecimentos do CEP. A gente, para mostrar a usabilidade, buscou desenvolver um estudo de caso, né, focado em entender o comportamento de um sistema de distribuição com ou sem a presença de sistema solar fotovoltaico, tá? E desenvolvemos também um artigo científico como resultado final, e estamos finalizando esse processo. E já estamos em desenvolvimento de trabalhos futuros, né, no sentido de outros módulos já estão sendo inseridos no software Cipla com essa interação com outros alunos de graduação e de pós-graduação. Aqui eu trouxe alguns casos das ferramentas de UML que foram empregadas no desenvolvimento. Então, à esquerda, a gente tem o diagrama de caso de uso, que nada mais é a interação do usuário com as ações de comando existentes no software. Então, a gente dá para ver ali, a gente modela inicialmente todas as ações possíveis que o software precisa ter e como se dá essa interação do usuário com o software. E cada ação dessa, cada elipse dessa é modelada por uma classe do sistema, ou seja, uma classe nada mais é do que a aglutinação de algumas funções específicas que o software irá desenvolver. E essas classes, elas conversam entre si, trocam informação, esses objetos, eles são interdependentes, e a gente dá para ver, através do diagrama de classe, que o software ele ficou bastante modular, né? Ou seja, a inserção de novos módulos ele fica mais fácil, e os contribuintes, né, futuros em relação ao desenvolvimento podem entender a estrutura, a arquitetura do software, ficando mais fácil no processo de ajuste. O diagrama de atividades também é uma ferramenta UML que auxilia, né, no processo de construção, onde a gente tem um fluxo de cada um daqueles diagramas de caso de uso, né, de cada uma daquelas elipses, o início e o final do fluxo, que ajuda também no entendimento e na modelagem. Essas classes, elas são modeladas por um CRC, né, que é um cartão que auxilia o desenvolvedor no processo de construção da classe, onde a gente descreve todas as responsabilidades daquela classe dentro do software e quais interações, qual a função dela dentro do programa e quais as relações dela com as classes vizinhas. Bem, trazendo para a parte já da aplicação, o software Cipla é um software, como dito, desktop, e a interface final do processo de construção, ela tem essa cara, né? Então, ela se apresenta, de fato, como um software desktop, tá? Onde a gente tem todas as estruturas e widgets convencionais de um software também dito comercial, né? Então, a gente tem ali em uma estrutura de menu, onde a gente trabalha as seleções das opções de usabilidade do software, tá? Então, ali tem relacionado ao motor Solving, que é o OpenDSS, que vai realizar os cálculos de fluxo de potência, onde a gente configura o tipo de fluxo de potência que a gente quer realizar. Já tem um módulo ali inserido, que é um módulo de proteção, que foi desenvolvido por um aluno de graduação durante esse período de desenvolvimento. Em 3 ali, a gente dá para ver que o usuário do software ele pode selecionar a subestação que ele quer trabalhar, né, a subestação de alta até a de média tensão, podendo selecionar
um ou mais alimentadores para realizar os seus estudos, né, dependendo da natureza da sua aplicação. Esses alimentadores, eles são mostrados por meio dessa imagem aí, né, no visualizador central, onde a gente dá para ver os segmentos de média tensão do circuito. Então, meu trabalho ele focou inicialmente no desenvolvimento de média tensão, mas já existem trabalhos, né, de forma colaborativa, onde os alunos já conseguiram entrar mais um pouco a fundo e também mostrar os segmentos de baixa tensão. Então, essa é o resultado final do desktop, tá? E para mostrar a usabilidade do software, eu trouxe um estudo de caso, baseado no cenário de comparação de um sistema sem implantação de sistema solar fotovoltaico, com uma penetração de 50% de energia solar fotovoltaica, e um terceiro cenário com 90% de penetração. Para a gente, justamente, nessa aplicação, entender qual o impacto dessa penetração de sistema solar fotovoltaico no ponto comum de conexão, utilizando aí como figura de mérito, nesse momento, a tensão de regime permanente. Então, a gente vai identificar se inserindo mais energia solar fotovoltaica em um ponto específico, qual o comportamento da tensão em regime permanente. Para isso, a gente precisa definir o que é que seria essa penetração, que é um conceito que ainda não está consolidado dentro da literatura de engenharia elétrica, mas que pode ser utilizado em função do percentual de algumas grandezas pertencentes ao circuito. No trabalho, especificamente, a gente definiu índice de penetração como um percentual da demanda máxima instantânea do transformador, que servirá como PCC, né, como ponto comum de conexão. Então, em função da demanda máxima instantânea daquele transformador, ao longo do dia, a gente calculando um percentual dessa demanda, a gente está definindo o índice de penetração. Então, 50% é 50% daquela demanda máxima, 90% 90% daquela demanda máxima. Então, a gente escolheu aqui um circuito específico da região da Bahia. A partir desse circuito, a gente avaliou um transformador específico para inserir esse sistema. Configuramos o tipo de fluxo de potência que a gente queria rodar por meio do CIPLA. Tá? A gente escolheu um fluxo de potência diário, onde ele vai calcular 24 fluxos de potência, considerando a cada momento um ponto de curva de carga das cargas envolvidas em todo o alimentador. E a gente dá para ver aqui na barra de status que, após rodar o fluxo de potência, o tempo de processamento de execução do software é um tempo razoavelmente bom, né? Ou seja, ele demora cerca de 19 segundos para calcular, que para fins acadêmicos já é bastante positivo e pode, através do refinamento do código, melhorar ainda mais. E da máquina onde o CIPLA está empregado, né? Nosso primeiro resultado é o monitoramento da tensão ao longo do dia na barra comum de conexão sem o sistema solar fotovoltaico. Então, o software CIPLA permite essa questão do monitoramento, tanto de tensão, quanto de potência, quanto de perdas. A gente focou aqui para a apresentação da usabilidade a tensão, então a gente percebe aí a variação da tensão ao longo do dia. Percebe que nos momentos iniciais do dia a tensão está com um nível crítico, né, baseado no módulo 8 do PRODIST, e que a partir das 6h30 ali a gente já tem uma elevação de tensão e uma curva quase que flat ali, variando um pouco das 6h30 até o final do dia. A gente vai identificar agora o próximo gráfico para entender o que é que vai acontecer com a tensão quando a gente inserir 50% de índice de penetração no sistema, né? O PV System que a gente utilizou, ele está configurado para uma curva de radiância típica para um dia solar, então a gente pode perceber que ali de 6 até 16 e alguma coisa, a gente tem algum nível de penetração, né, algum nível de PV System sendo inserido na rede, e isso provoca, quando a gente insere 50% de penetração, uma elevação de tensão de 12,9%. A gente pode perceber por meio da curva que no momento onde começa a ter a inserção do sistema solar fotovoltaica, há uma elevação da tensão em referência ao cenário sem PV System. Isso pode ser observado, inclusive, no final do gráfico, onde a gente vê aquele decrescimento ali, né? Cai novamente para o nível sem PV System, que é justamente no horário onde a gente não tem mais inserção de sistemas de energia proveniente do sistema solar fotovoltaico. Então, isso dialoga muito com o que a literatura tem dito, que no ponto comum de conexão, quando a gente aumenta o índice de penetração, a tensão ela tende a se elevar. Se a gente aumenta ainda esse nível de penetração, a gente vai para o próximo cenário de 90%, a gente percebe que a elevação de tensão ela tende a aumentar ainda mais, em relação ao cenário inicial, é cerca de 25,8% de elevação, e a gente consegue perceber ali também pelo final do gráfico, onde a gente percebe que aquela distância entre o cenário final
e o modelo empregado agora, ele aumenta. Como resultado desse trabalho final de graduação, a gente teve um artigo científico já publicado no SBSE, que, na verdade, foi um artigo embrionário, digamos assim, do filho do CIPLA, né, onde a gente começou o processo de construção e deu tempo da gente publicar já lá em 2020. Estamos agora em processo de encerramento de um segundo artigo científico, junto com outro colega de graduação, Ricardo Messala, que está fazendo o processo de refinamento do código e otimização de algumas etapas. Entregamos também, como contribuição, né, à comunidade científica, o software CIPLA, baseado nessa filosofia de software livre, e essa presente monografia com a expectativa de que ela possa ser também uma ferramenta de consulta para outros estudantes que queiram desenvolver softwares baseado na filosofia de software livre, em engenharia de software. O software ele já está funcionando com o seu principal objetivo, né, de ser uma plataforma de desenvolvimento, de interação entre estudantes de graduação e pós-graduação. Então, já estamos com módulos em expansão, em andamento, né? Então, a gente já tem um módulo de curto-circuito e de proteção, que é desenvolvido por um aluno de graduação em iniciação científica, foi Matheus Carvalho. O módulo de PV System foi desenvolvido inicialmente por um aluno de graduação, Felipe Bonfim, finalizado por mim e por Leno, que também é um aluno de graduação. O módulo Storage, que são os armazenadores de energia, que foi desenvolvido por um aluno de graduação em iniciação científica, que foi o Jonas Apóstolos. Um módulo de controle Voltivar, que é desenvolvido com uma parceria entre um estudante de graduação e um de pós-graduação, mestrado, que foi Lennon e Ergton. Está sendo realizada a revisão de todo o código do software CIPLA e consolidação da sua utilização por meio de um aluno de graduação, que é Ricardo Messala, através de um processo de inovação tecnológica. E o mais novo filho aí do CIPLA é o aluno novo de Pedro Espírito Santo, que está trabalhando numa codificação de um módulo de otimização da curva de carga associada ao sistema de distribuição modelados no CIPLA. Trouxe algumas referências que foram utilizadas durante o trabalho. E é isso. Obrigado.